Olá, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de hoje, aula de História, sobre a Revolução Industrial e a industrialização na Inglaterra, onde a Inglaterra, a partir do século XVII, ela passou a ser um país mais desenvolvido. Enquanto isso, podemos ressaltar essa Revolução Inglesa, a partir dessas transformações que foi do regime de governo da Inglaterra com a monarquia parlamentar e constitucional, que foi quando o poder do rei passou a ser administrado pelo poder do parlamento. Aí, a partir desse momento, que foi a primeira transformação da Inglaterra, isso ocorreu a partir, digamos, de forma política, quando o poder do país passou a ser das mãos do rei para a mão do parlamento. Aí mais adiante, já na segunda metade do século XVIII, houve uma segunda transformação, e com resultados já bem mais profundos e globais, podemos dizer, que foi quando iniciou o surgimento das fábricas, e também de novas tecnologias, que isso deu também ao início de um grande avanço comercial, que foi quando iniciou as transformações, as novas tecnologias que deram início às primeiras fábricas, que nesse momento chega também a questão da valorização do comércio, que a partir do momento que surgiram as fábricas, o processo de fabricação de produtos ele vai aumentar bastante no comércio. E daí a Inglaterra ela passa de um país pobre, digamos assim, para um país bem desenvolvido. Ou seja, aí a partir daí ele é considerado um país de maior potencial nesse período, que foi quando ele passou de um país pobre para um país mais rico, a partir desse sistema de novas transformações de máquinas, e também que são as novas tecnologias. Aí também foi o momento que os comerciantes e os proprietários rurais começaram a participar de negócios, e também teve a participação do parlamento, quando começa a organizar entre o comércio e os proprietários rurais para participar de negócios junto, digamos assim. Aí foi quando o parlamento também organiza a chegada de um banco, que foi o Banco da Inglaterra, fundado em 1694, onde ele financiava o comércio marítimo e as manufaturas do reino, que ele foi também bem importante nesse processo de transformação, que ajudou muito, e também a questão de financiamento, e facilitando também o processo de industrialização, de comércio também. E a partir daí houve o surgimento, começou a surgir novos estradas, a questões de portos e de canais de navegações, quando inicia o processo de transportar matéria-prima, que foi a questão do comércio internacional, que começou a surgir da Inglaterra para outros países. Aí a Inglaterra começou a levar o seu produto para vender fora do país. Aí também houve o fortalecimento da Marinha nesse momento, do comércio internacional. Foi quando a Marinha ela torna-se de forma mais abrangente. Aí, com o surgimento das máquinas, ao invés de levar os produtos em navios lentos,
aí passa a ser transportados em navios já a motores e que tem uma grande vantagem, até mesmo na questão da velocidade, que anterior a isso era o comércio, ele era transportado através de animais, de cargas e também de barcos que não eram motorizados, e era um processo bem lento. E a partir dessas inovações tecnológicas foi quando começou a surgir os navios e barcos motorizados. Aí foi um processo bem mais rápido. Aí também a questão da criação de estradas, aí começou a surgir os primeiros transportes motorizados, que são os terrestres, que andavam nas estradas, e tudo isso ajudou nessa transformação e na modernização da cidade também, que foi um período que a Inglaterra ela ficou bastante povoada, os centros comerciais, e também uma demanda bastante mais abrangente, porque a produção nos campos rurais também aumentaram. Aí eram transportados para a cidade, e tudo isso fez parte de um desenvolvimento e de uma produção bem mais abrangente em todo o país. E isso só passou a acontecer a partir dessa transformação do regime de governo da Inglaterra, que foi o parlamento constitucional, quando o poder do rei passou para a mão do parlamento. Aí houve também outros produtos que eram transportados, como, por exemplo, a lã de carneiro era transportada para outros países. Aí, mais adiante, eles descobriram que havia o algodão, que podia substituir a lã, que foi uma matéria-prima que era utilizado para a fabricação de tecidos e também como de outros objetos. Houve também as reservas naturais, que o país tinha bastante. Aí começaram a cultivar o carvão mineral e de ferro para a fabricação de ferramentas, que foram utilizados na fabricação de ferramentas para o trabalho até mesmo da formação das estradas, e também o minério de ferro, que foi utilizado para a fabricação digamos assim, para a fabricação das indústrias também, dessas novas máquinas que começaram a surgir nesse período. E houve também, foi várias demandas que ocorreram nesse período. A questão do comércio também, existia uma certa concorrência entre as pessoas, os camponeses, eles foram expulsos de suas terras e iniciaram o cercamento de terras, digamos assim, para a produção de produtos, e como também a questão de gerar a pastagem também para os animais que eram utilizados nesse período. A mão de obra na cidade também foi um meio bastante revolucionário. A questão da mão de obra, ela começou a aumentar muito na cidade, até mesmo porque com as novas indústrias, aí aumentou bastante a produção de materiais para ser exportado, e também entre outros. Como por exemplo também tem o artesanato, que foi bem importante nessa época, que teve um avanço bastante importante. Como por exemplo, antes
anterior a isso, o artesanato ele era fabricado apenas por uma única pessoa, no caso o artesã. E a partir daí, esse profissional, ele começou, ao invés de fazer uma única peça e vender por conta própria, em pequenas quantidades, houve uma visão maior para fabricar mais, ou seja, para aumentar essa produção. Houve uma visão de empresários, onde eles passaram a comprar matérias-primas e trazer até o profissional, né, da fabricação do artesanato. Ele levava até ele fabricava várias peças e o empresário pegava de volta e iria vender em outros locais, ou seja, pelo preço dele e como se o produto fosse dele mesmo, do empresário. Aí a partir daí também, mais adiante, houve outra mudança. Foi quando tiveram já uma nova visão de uma maior produtividade ainda, de uma... Aí foi quando começaram organizar os galpões, onde essas foram manufaturas. Aí aumentou bastante a produtividade do artesanato, aí onde pegavam a matéria-prima, com as máquinas também, que surgiram as novas ferramentas. Esses artesãos, eles começaram a ir trabalhar nos galpões para os empresários, ou seja, e a partir daí houve uma maior fabricação, onde os mesmos trabalhavam diariamente e recebiam um salário mensalmente, e trabalhavam também com cargas horárias bem abusivas, muitas vezes de 14 a 16 horas, e recebiam esse salário fixo, que não era um salário, digamos, um salário alto, mas um salário que naquela época muitos precisaria, no caso. Aí isso também aumentou muito a produtividade e também a venda desses materiais, porque os empresários eles buscavam vender esses materiais em locais mais distantes ou até mesmo fora do país. Aí eles alcançavam uma demanda bem maior de vendas. Uma questão também importante foram as máquinas, que elas, anteriormente à utilização dessas máquinas, ou seja, o surgimento delas, eram utilizadas apenas os trabalhos braçal, onde para fabricar um produto, ou seja, ou até mesmo para qualquer tipo de produção e de trabalho, era bem mais difícil, porque tudo era formado, era com a participação dos operários, ou seja, dos trabalhadores, que trabalhavam de forma braçal, não tinha nenhum tipo de ajuda. Aí, a partir dessas transformações e que surgiram as máquinas, foi uma revolução industrial bastante elevada, porque antes dependia tudo do esforço do homem. E a partir dessas indústrias que se modernizaram no período, foi um avanço muito grande, porque começaram a fabricar bem mais e também a vender mais. Então, foi um momento muito importante a questão dessa transformação do regime, como eu já falei anteriormente. E também a ajuda do parlamento, que foi onde surgiram essas novas tecnologias e ferramentas, e também a questão de descobrirem novos materiais importantes e aumentar a demanda da produção. Isso foi importantíssimo na transformação do país para um país bastante desenvolvido, que se tornou no período o maior potencial mundial do mundo. E é isso, gente.
Espero que vocês tenham entendido sobre a importância do surgimento dessas máquinas no período, que foi um período de desenvolvimento que trouxe esse potencial para o país, que foi a Inglaterra a partir do século XVII. É isso, então, obrigada.